Não sou uma pessoa de emoções fracas, mas tenho conseguido ser contido. Eu confesso para vocês que nesse momento é difícil segurar um pouco da emoção. Até mesmo eu não esperava. Eu pensei que talvez um dos meninos mais velhos fosse orar, por causa da especificidade do pedido. E eu não esperava a combinação do fortalece para a gente não pegar e fortalece para a gente conseguir usar máscara esse tempo, que é muito chato. As coisas não estão no seu lugar. E eu já falei com vocês, já ensinei como que se cozinha uma lagosta. Água salgada, fria na panela, põe ela lá dentro e começa a esquentar a água. E vai chegar um momento que ela vai começar a cantar, porque está morrendo, está sendo cozida de dentro para fora, porque a água esquentou devagar. Nos Estados Unidos, e eu espero que isso não te irrite, o fato de eu mencionar, é porque esse pregador que Deus chamou para pregar para vocês tem um pezinho lá, de descendência e de nacionalidade. Mas tem outra razão também. É porque, tendo recebido de Deus uma mente que tem alguma capacidade de analisar situações, macro situações, não resta dúvida de que as coisas começando por lá chegam aqui rápido. Na minha infância demorava 30 anos para mudanças sociais dos Estados Unidos chegarem ao Brasil. Hoje é muito rápido. No presente momento, o Congresso americano está votando uma legislação chamada HR5, House of Representatives 5, um projeto de lei. Esse projeto de lei provavelmente vai ser aprovado, porque eles têm os votos, porque os esquerdistas têm os votos. Esse projeto de lei, dentre outras coisas, faz 3 coisas principais. Em primeiro lugar, ele estabelece... eu não preciso desse, né? Tá ótimo. Ele estabelece, em primeiro lugar, que fica absolutamente proibido, em qualquer contexto, não acatar a determinação, a autodeterminação de gênero de qualquer pessoa. Então, os vestiários femininos das meninas nas escolas de 12 anos de idade estão abertos para qualquer pessoa biologicamente do sexo masculino que se autodeclarar de outro gênero. Então, literalmente, no vestiário das meninas de 12 anos de idade, na ACM, onde a mamãe com segurança leva a filhinha para treinar natação, vai entrar marmanjo de 30 anos de idade, que é instrutor de natação e que é homem biológico e se declara mulher, e vai entrar lá dentro. A lei estabelece que fica vedado a proibição em qualquer lugar público, inclusive na igreja, mas ela vai além. Ela diz que nos esportes também. Basta a autoidentificação. Então, acabou o esporte feminino nos Estados Unidos. Vocês devem ter visto coisas a respeito disso. O recorde mundial de velocidade, se não me engano, nos 400 metros, o recorde olímpico feminino, é mais baixo do que as velocidades recordes nos jogos colegiais masculinos. Então acabou, não tem mais. E é lógico, o pessoal fala, mas nenhum homem vai fingir de ser mulher só para poder competir num esporte e ganhar bolsa de estudo. Tá bom. Mas vai mais. Essa legislação proíbe também que em qualquer caridade, instituição beneficente ou instituição religiosa que faça um serviço público, por exemplo, um abrigo de mulheres abusadas, uma mão desse tamanho chega lá e diz, eu sou mulher também, eu quero ficar no abrigo. O abrigo é obrigado a receber. E chama o ato da igualdade. Esse é o nome dessa legislação. Esse é um ponto. O segundo ponto, os profissionais de saúde ficam vedados e proibidos de se negarem a fazer abortos ou operações de redesignação de gênero.
Então, talvez a doutora Cláudia possa dizer, não, eu sou neuro, eu não mexo com isso daí. Mas se você fosse uma cirurgiã plástica e chegasse alguém e dissesse, corta fora, em cima ou embaixo, e dissesse, não, infelizmente eu não posso fazer essas... Mas não existe isso em nenhuma outra... Por motivo de consciência, tem até outros tipos de procedimento que é uma tradição. Um médico não é forçado a fazer algumas coisas, exceto salvar uma vida. Mas coisas desse tipo não. Mas é um pouco pior, porque a legislação diz que isso é um direito estendido às crianças. E a legislação diz que os pais que se negarem a permitir que crianças que tenham aquilo que antigamente era chamado de disforia de gênero, os pais que proibirem que essas crianças, que disserem, não, meu filho, minha filha não vai fazer, meu filho não vai ser amputado, minha filha não vai tomar hormônios masculinos, o Estado pode considerar isso abuso e depois que um painel de assistentes sociais e de profissionais de saúde mental tiverem analisado o caso, a criança pode ser tirada dos pais para que o Estado, então, conduza a criança no processo de transição. Pastor Davi, está exagerando, está muito interpretado. Peço a Deus que você tenha condições de ler no próprio inglês. Se não der, usa o Google Translator. Baixa, o projeto de lei está online para ser visto. Ele diz isso. E aí tem uma cláusula no projeto de lei muito curiosa. Ele diz, a este projeto de lei não se aplica a lei da reforma da liberdade religiosa. Alguns anos atrás, o presidente Bill Clinton sancionou uma lei aprovada pelo Congresso americano que reafirmava a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. E dizia que o Estado só poderia intervir em situações que fossem objeto de crença religiosa quando houvesse um claro risco de interesse da sociedade e, nesses casos, teria de ser a intervenção mínima necessária. E a Suprema Corte sempre entendeu que isso daí quer dizer o seguinte, a única coisa que você pode fazer é se tiver uma seita onde está tendo abuso infantil, aí o FBI pode ir lá, invadir e desfazer. Essa era a interpretação. Esse projeto de lei diz, a esta lei não se aplicam as liberdades garantidas na reforma, na lei de reforma da liberdade, lei de restauração da liberdade religiosa. Ou seja, ele isenta essa lei da liberdade religiosa. A primeira emenda americana diz que não pode haver, feito pelo Estado, qualquer restrição à liberdade religiosa. E essa lei diz, essa lei pode. E ontem, com lágrima nos olhos, eu assisti a um grupo de parlamentares americanos cristãos explicando que votariam contra, implorando que outros votassem contra, numa coletiva de imprensa, e cada um deles que falava, como cristão salvo por Jesus Cristo. Outro chegava e falava, dentro dos valores judaico-cristãos, isso é um absurdo. Outro dizia, tendo sido um pastor por tantos anos, eu olho para isso e tremo, e outro... Havia o ponto em comum de que todos eles... Havia também ali não cristãos, havia um judeu, havia um outro que era de outra religião, mas todos eles entendendo. Mas o que me entristeceu, me fez resolver até usar aqui como ponto de partida e ilustração para vocês, é que todos eles diziam, nós sabemos que essa lei provavelmente vai passar no Congresso, mas nós imploramos que o Senado bloqueie. E como que está o voto no Senado americano? 50-50. Com a vice-presidente como desempate. Quanto tempo até isso chegar no Brasil? Ah, Bolsonaro não vai deixar. Não sei, há certos movimentos da história, há certas tendências históricas que criam como que marés que a gente não consegue controlar até quando tenta. Agora, honestamente, como pastor e como alguém que recebeu de Deus encargos de ter o dedo no pulso
da igreja global, por natureza da outra parte do meu ministério e trabalho. O que me gelou foi que esse projeto de lei contém inúmeras referências indiretas ao cristianismo e à moral cristã, que precisa ser tirada do caminho, porque é um entulho antigo de um tempo antigo. E um dos deputados no Congresso americano levantou e disse: é um absurdo isso. Deus criou o homem e mulher com dignidade idêntica. Deus criou o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas Ele criou apenas 2 gêneros e tal, e tal, e tal, e fez o discurso dele. E quando ele terminou, um outro dos deputados, muito famoso e importante, pediu a palavra ao presidente por questão de ordem. E quando o presidente concedeu, disse: Deus e qualquer outra besteira das religiões não tem nada, não tem papel nenhum aqui nesse Congresso americano. Objetando porque o outro tinha feito a referência ao Criador na sua fala. O que me traz ao ponto aqui. Se engane, não. Há interesses financeiros em tudo o que está acontecendo? Há. Há interesses escusos? Há. Não vou nem entrar por essa seara. Isso a gente conversa outra hora, se quiser, em outro contexto, fora daqui. Não vai fazer parte da minha pregação. Mas que há, a gente sabe que há. As motivações são sempre... Há interesses geopolíticos? Não tem dúvida. Como disse o presidente da Bielorrússia, um dos únicos 3 países que não fez nenhum tipo de lockdown e não impôs política de uso obrigatório e generalizado de máscaras, onde pessoas não doentes são obrigadas a usar, pessoas saudáveis. Os 3 países são Tanzânia, Bielorrússia e Suécia. Suécia todo mundo ouve falar, então agora há um processo todo para difamar, mas é só você olhar as estatísticas lá. São também 3 os países onde o índice de transmissão não é diferente do mundo e não é tão grande assim, e o índice de morte menor ainda. Mas não faz diferença. Mas como disse o presidente da Bielorrússia, faça a você mesmo 2 perguntas. Esse vírus é natural? Segunda pergunta, tem havido diferença nas medidas sociais, diferença significativa no índice de transmissão e na letalidade? 2 perguntas importantes. Mas eu não quero falar sobre Covid. Estou dizendo que tem interesses econômicos, tem interesses geopolíticos, tem interesses de engenharia. Mas eu vou aliviar seu coração. Eu também não acredito facilmente em teorias da conspiração, exceto uma. E essa, desse púlpito, em nome do Senhor Jesus, eu não autorizo, não mando em você, sua consciência é livre diante de Deus. Mas como servo do Senhor, eu digo que você, como crente, está desautorizado a duvidar que existe uma teoria da conspiração, onde o maligno procura enganar as pessoas e as nações para afastá-los de Cristo. E essa vem desde o Éden, é a grande conspiração. E a Bíblia fala com clareza que essa conspiração em algum momento vai chegar às vias de fato e que nós vamos enfrentar situações onde as máscaras vão cair. No tempo em que todo mundo tem que subir as suas máscaras, as máscaras vão cair. E nós vamos olhar e descobrir que o ódio é a Cristo, o ódio é a igreja. E você precisa ser objeto desse ódio. Porque se não for, como é que você vai ter certeza de que time você está? Você é um eleito, você é chamado por Cristo. É o que a Bíblia fala sobre isso. Abre a sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Pedro. Eu li um comecinho para vocês, no começo do culto. Eu vou ler no capítulo 1, a partir do versículo 22. E quero destrinchar com vocês esse texto. Versículo 23, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade,
tendo purificado a vossa alma, porque você se tornou alguém que segue a lei, tendo purificado a sua alma, porque você fez tudo certinho. Usou máscara, usou álcool gel, manteve o distanciamento mínimo de 1,5 metro, fez tudo isso daí, tá? Só traduz isso daí para o âmbito espiritual. Tendo purificado sua alma, porque você fez tudo certinho. É isso que fala aí no texto? Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. A verdade é Cristo. E aí ele vai explicar o que é isso. O que é essa purificação da alma? Você demonstrou todos os sinais de virtude. Você é tão virtuoso que em vez de usar uma máscara só, usou 2. E ela usou 3. Aí é virtude mesmo, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a Cristo. Aí ele vai especificar o que é essa obediência a Cristo. E se você tem o texto na sua frente, isso já deve ser a primeira surpresa. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. O que te purifica e te prepara nesses momentos é o amor fraternal não fingido. Nós recebemos de Cristo o perdão dos nossos pecados e fomos chamados para ser uma comunidade de amor. E é na nossa vida comunitária que nós vamos encontrar a força. Se existe uma vacina para tempos como esse, essa vacina começa, o processo para essa vacinação começa quando eu entendo que a purificação da minha alma é descobrir um verdadeiro amor fraterno, não fingido, amando de coração uns aos outros ardentemente. Aí você vira para mim, pastor, deu um jeitinho de chegar no amor. Claro, Deus é amor. Reconhecerão que sois meus discípulos. O mundo vai saber que sois meus discípulos, se vos amardes. E o amor é o que pede de nós o sacrifício maior. É o amor que determina que eu tome todas as cautelas razoáveis para não te contaminar com uma doença que eu possa ter. Mas é o amor que determina que eu não abra mão da fraternidade com você e nem do abraço em nome de um risco. Porque o amor me diz que o relacionamento é mais importante. Então não tem preocupação nenhuma com o resto. Não. Se você pensar assim, ou tentar colocar essas palavras na minha boca, você está falando com amor com o seu pastor. Porque eu estou sendo bem claro. Mas o processo aqui que é descrito e a profilaxia que eu digo que Deus oferece para nós, começa com um amor sincero, não fingido, onde nos desejamos ardentemente, desejamos estar juntos. E o primeiro desafio que a igreja está sentindo é o desafio da sua união. É a limitação da comunhão da igreja. E como é que se ama por Zoom? Mas tem gente que acha que pode, né? Eu me lembro no começo da pandemia que a recomendação era que os casais sexualmente ativos, que não fossem casados e não coabitassem, deixassem de lado os encontros carnais presenciais e passassem então a ter os seus encontros carnais por Zoom. Queriam até criar um Tinder virtual. Mas já tem. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Raciocina. O vírus põe em risco a nossa vida, e põe. Mas a nossa vida faz parte da semente corruptível do nosso corpo. Por mais valiosa que ela seja, ela é valiosa porque ela é aquilo que Deus me deu para começar a vivenciar desde já a eternidade. Mas eu nasci de uma semente incorruptível. Fui regenerado de semente incorruptível. Por que eu vou viver no medo? Eu vou deixar que o medo do dano àquilo que é corruptível me leve a não valorizar e não colocar em primeiro lugar a semente incorruptível. Aliás, o autor aqui, nosso irmão Pedro,
São Pedro, santo como todos nós somos, uma vez falecidos, tá? Ele diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Foi a palavra que te regenerou. Foi ouvindo o evangelho que você se tornou obediente à verdade de que Cristo morreu por nós. E ouvindo o evangelho que você ouviu que amar ardentemente um ao outro em Cristo é a obediência à lei maior. O próprio Jesus resumiu todos os mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo, como igual. Então Pedro diz no versículo 25, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. E eu tenho que dizer para você uma coisa, e eu sinto muito, mas eu vou ser um portador de más notícias. Você está num processo de morte. E o seu prazo de validade expira, você é jovem, expira em pelo menos, no máximo 50 a 60 anos. Duvide eu, que se Cristo não voltar antes, você chega a durar 60 anos a mais do que você já tem. Mas 60 dá, né? Você tem gente de 100 na sua família, não tem? 92. Tá, vou botar 70 para ser seguro. Mas outros de nós aqui, o prazo de validade já está, o leite já está meio cheirando, porque a gente tem aí mais 20, mais 30. Às vezes eu lembro que o prazo de validade, eu esqueço. Deus tem me dado uma vida tão boa, de tanta beleza, de tanta coisa, que às vezes eu esqueço que o prazo de validade dos meus olhos talvez já não seja tanto. Eu tenho sido confrontado com a realidade de que talvez eu tenha, sei lá, mais 1, 2 décadas de visão antes de acontecer o que, pelo estado da medicina, hoje é algo que inevitavelmente, em algum momento, iria acontecer. Só que eu sei disso desde os 25, né, Adriano? A gente esquece. E é isso que Pedro está falando. No meio de falar da profilaxia, e deixa eu explicar para vocês como que eu cheguei a algumas coisas, geralmente eu não gosto de mostrar por trás do cenário daquilo que eu estou procurando apresentar da palavra, eu não fico indo lá mexer com o ferramentário, falar muito do original, falar das coisas de estrutura, eu procuro apresentar a obra completa e depois, se alguém quiser saber como que chegou nela. Nesse caso específico, eu acho importante deixar claro algumas coisas. Primeiro, a carta de Pedro é escrita todinha para preparar a igreja para a grande perseguição. Essa é a temática. Então, eu estou dentro do assunto. Ela é específica sobre isso. Segundo lugar, em momentos de perseguição, a igreja brilhou e brilhou mais porque os irmãos chegaram mais perto. A pressão fez com que, como o carbono, que pode ser mero grafite ou virar diamante, se colocado e submetido sob grandes pressões, fez com que a igreja se tornasse um diamante forte, inquebrável, que sobreviveu até hoje e cujas portas do inferno não conseguiram limitar. E por isso ele conecta com a palavra. Vocês foram gerados pela palavra e a palavra é semente incorruptível. Se vão ficar preocupados com aquilo que pode ameaçar a semente corruptível, vocês têm que ser responsáveis exatamente por amor. Eu amo vocês, eu amo minha esposa, amo meus filhos, e eu não gostaria de precipitadamente fazer alguma coisa que viesse a tirar o esposo dela, o pai deles, o pastor de vocês, sem necessidade. Mas isso não pode ser minha motivação, isso não pode ser meu alvo. Meu alvo é gastar e deixar ser gastado, em prol do povo de Deus. E aí eu digo travando no pescoço, porque depois que você experimenta algumas coisas, fica mais difícil falar. Ainda que mais os amando, seja menos amado. São palavras do apóstolo Paulo. Mas a conexão que Pedro faz aqui é: toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É dessa semente que vocês nasceram. Da palavra que permanece para sempre. Agora, seria bem fácil parar por aqui. Dar uns chutinhos, uma provocação.
Mas seria como oferecer um álcool gel e uma máscara quando, na verdade, a gente queria uma coisa mais, uma vacina mais efetiva mesmo, né? Essa sim pode até mexer com o RNA da gente, não tem problema se alterar, porque é bom, porque o nosso DNA já foi mudado à imagem de Cristo. É o resto do corpo que ainda não alcançou. Então eu vou continuar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Você quer ser obediente a Cristo? Quer fazer aquilo que nesse momento vai ser a sua profilaxia para ter forças para aguentar esses tempos? Esses são pecados que em todo momento são ruins, mas esses são pecados que nesse momento te deixam vulnerável. Estes são os pecados que, nesse momento, fazem com que o seu testemunho negue o amor ao qual somos chamados no qual somos chamados a viver. E é por isso que Pedro vai conectar e dizer, você quer se preparar para o que vem pela frente? Quer tomar essa vacina? Ok. Aprenda que, no amor ardente uns pelos outros, nós vamos olhar e nos preocupar com aquilo que vem de semente incorruptível, e não meramente com aquilo que é como a flor do campo. Cresce, brilha, seca e já não é mais. E aí ele continua, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Quando todo mundo diz, proteja-se, 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 o mais importante é fique em casa, fique seguro. Prove o seu amor aos outros mantendo distância. Toda mensagem pense em você. Tá? E o que o apóstolo vai falar aqui tira a roupa do dolo, da maldade, da hipocrisia, das invejas e da maledicência. Esse não é um momento para estar queimando o irmão na internet. As pessoas que dizem que estão muito engajadas com a teologia reformada na internet, a coisa que mais adoram fazer é usar... A moda agora é você pega e desce o sarrafo em alguma pessoa de renome dentro da igreja e assim você ganha um monte de seguidores. Tem um monte de menino fazendo isso. Negam a fé, quebram o testemunho de Cristo. Esse é um momento no qual a igreja tem que entender que a maledicência é um pecado horrível no corpo de Cristo. Que a Bíblia é muito clara, se o seu irmão está em pecado, você fala em privativo com ele. Se ele está errado e não é um ponto central, deixa quieto que Deus a seu tempo esclarecerá. A Bíblia fala isso com clareza. Nós não somos chamados para sermos os fiscais, nem de comportamento, antigamente era de comportamento, né? A Zeli bebe conhaque, fuma cigarro de palha, a Zeli e tal. Hoje não, hoje parece que no comportamento o pessoal aquietou, e o que eles pegam? Ela não é exata, ela não tem uma visão, ela não é supralapsariana suficientemente. Não acredita direitinho, não está com todos os pingos nos is. E aí eu me sinto no direito de alguma forma, procurar envergonhá-la. Vocês já devem ter ouvido até a expressão americana que é usada hoje nesses tempos. Shame, trazer vergonha, humilhar publicamente a pessoa. Você tem que pegar aquelas pessoas que têm opiniões políticas inaceitáveis e humilhá-las politicamente. Você tem que pegar as pessoas que não estão com a teologia toda redondinha e humilhá-las politicamente, e humilhá-las publicamente. Mas não tem momento para demonstração até pública? Tem. Nunca humilhando alguém. Nunca com maledicência. Não é à toa que o apóstolo Pedro, especificamente, depois de falar obediência a Cristo, amor verdadeiro, preocupação com o que é permanente, fala, tira, desveste, desapega do quê? Da maldade e do dolo, da hipocrisia e das invejas, e de toda a sorte de maledicência. E no lugar disso, bota outra coisa.
que está faltando. Está faltando para a gente. E aí, me perdoa a sinceridade, está faltando aqui na nossa igreja. Está faltando em parte porque vocês são bebês supernutridos. Está faltando em parte porque vocês têm recebido um púlpito forte, vocês têm recebido ensino pesado, isso é uma característica da igreja. E diferente de bebês subnutridos, que estão ansiosos para receber alguma coisa, muitas vezes o bebê gordo, a mãe oferece o peito e ele nem quer. Já está saciado. Calma aí, não fica bravo comigo não, eu vou chegar aqui onde eu estou falando. No lugar daquilo que eu preciso despojar, que é para pôr, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse desejo, essa fome do leite espiritual, essa fome do alimento que nos fortalece, nos prepara e nos traz mais juntos para as horas da tensão. A vontade de entender que Deus está nos dando, até mesmo no fique em casa, com todos os seus problemas deletérios, Deus está te dando um pouco de tempo e tranquilidade, não para jogar a PlayStation, ninguém joga mais isso agora, né? Xbox, né? Sei lá. Nem para fazer as coisas do seu interesse, estudar mais. Esse é tempo para você se aprofundar na palavra e desejar ardentemente o leite espiritual. Esse é tempo para você estar se aprofundando e se fortalecendo e se preparando. Porque vem bronca. Não vou ficar falando do que vem pela frente. Hoje não é o propósito. E eu sou outro tipo de profeta. Não esse tipo que prevê as coisas. Não é aquele que aponta os caminhos do Senhor. Mas uma coisa, como profeta de Deus, eu digo. E talvez eu devesse usar a cautela do apóstolo Paulo, quando falando sobre casamento, sexo, essas coisas, ele diz, isso diz o Senhor. Aí ele fala, aqui digo eu, não o Senhor, mas falo como servo fiel. Então, talvez eu vou usar essa cautela. Isso digo eu, em parte, mas como servo fiel. Eu acho que vem bronca logo. Mas assim diz o Senhor e não eu, vem bronca pela frente. Só o logo, que é uma avaliação que eu não posso passar para vocês como palavra de Deus. Mas Jesus fala para aprender a ler os sinais dos tempos, né? Vocês olham para o céu e sabem prever se vem chuva ou não, se vai fazer frio ou não, se é hora de plantar ou não. Aprendam a entender os tempos. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Crescimento individual, mas o crescimento como igreja também. Essa é a hora da gente estar ampliando o aprisco para se fortalecer. Se é que, aí ele põe um condicional que é bem importante. Quero que vocês escutem muita atenção. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se você acredita que Deus é bom, então tudo isso é fácil. Então é fácil compreender que essa é a hora de buscar, como bebê recém-nascido, o leite espiritual. É difícil, a gente pega pessoas que já viveram até um pouquinho mais que eu, líderes da igreja, servos ordenados na igreja. Como que nessa idade vai desejar, como bebê recém-nascido, leite espiritual? E, no entanto, o que sempre me encantou, desde quando primeiro conheci o Fernando, é que é uma família toda que tem sede de leite espiritual. É isso, não importa a idade, deseja o leite espiritual. Essa é a hora para se fortalecer. Porque vai chegar tempo em que esse leite vai estar tão difícil de buscar, que pessoas vão ter que viajar longe, que nós vamos ter que encontrar escondido. Graças a Deus, o lugar de transição a gente já tem, quando não puder ser mais aqui. Não vou falar onde é, porque isso fica gravado, depois o pessoal sabe onde me buscar. Eu agora estou começando a ficar com paura, porque eu vi o nosso colega lá no Canadá ser levado com algema não só aqui, mas no pé também. E eu confesso que a algema no pé me apavora mais do que na mão.
Mas o lugar de transição nós já temos, mas vai chegar a hora em que buscar o leite espiritual vai estar caro. Por enquanto, ele não está tão escasso. Mas vai ficar escasso. Sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos? Uma das brigas todas dos posicionamentos políticos é que a segunda emenda da Constituição americana, que garante que para evitar um governo tirânico, o povo tem o direito de posse e porte de armas, ela está sendo atingida completamente, né? A segunda emenda da Constituição, eles querem derrubar ela, é parte do projeto do governo. E todo mundo falava, não vão conseguir, nunca vão conseguir. Talvez não precisem. Sabe o que aconteceu magicamente nos Estados Unidos? Ninguém consegue mais comprar munição. Fácil, né? Você não precisa tirar as armas, começa a cercear a munição. E foram aprovados alguns projetos de leis que proíbem certos tipos de fabricação de munição, que proíbem a entrada de munição. Fácil, né? Pega um outro caminho, você mata do mesmo jeito a coisa, você faz do mesmo jeito. Esse leite vai ficar caro, não que a igreja vai falar é proibido ter religião. Primeiro não pode reunir, depois, pode reunir desde que naquilo que fale não ameace a liberdade dos outros. Depois vai para a cadeia pelo que prega, depois eventualmente. E eventualmente a única religião que é permitida é aquela que reafirma o Deus-Estado em toda a sua soberania. Desejai ardentemente o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom, chegando-se a ele, a pedra viva, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Você quer ser como Cristo? Rejeitado pelos homens, mas para Deus, a pedra eleita e preciosa. Ele é o nosso alicerce, como é que eu vou esperar algo diferente? Também vocês mesmos, versículo 5, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Assim como ele foi o nosso sacrifício perfeito, porque ele foi o nosso sumo sacerdote, estamos sendo edificados porque também somos pedras vivas e Deus está nos preparando para que ofereçamos a ele sacrifícios santos e agradáveis. Ele está nos chamando para isso. Ele nos chamou para viver nesse tempo, e esse é um tempo no qual os sacrifícios exigidos talvez sejam mais explícitos do que em outros momentos. Mas estamos sendo edificados como casa espiritual. Por isso que precisa ter tanto amor. O amor é a argamassa que segura pedra viva com pedra viva. Se não tiver ela, a parede é fraca, não é, doutor engenheiro? Precisa de alguma coisa que dê a liga. É o amor que a liga entre nós. Para a gente sobreviver os tempos que vêm pela frente. Por isso está escrito, versículo 6, na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Que a igreja seja pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que querem reconstruir, mais uma vez, a Torre de Babel. Um governo unificado, global, que vai construir uma torre onde a humanidade vai ser maior do que o Altíssimo. Esse é o grande engodo de Satanás. E vai usar dos artifícios que puder, mas a Bíblia já prevê que é tudo isso exatamente que vai acontecer. A Bíblia já nos fala. É esse o preparo do mundo. E a gente já começa até a vislumbrar por onde as coisas vão. Quanto tempo até o passaporte universal de vacinação, como pré-condição para a viagem, virar o substituto do passaporte global? Ou ser substituído pelo passaporte global? Como é que o anticristo vai fazer para impedir que a pessoa que não tiver a marca compre e venda? Sei lá, vai ver que vai ter
alguma coisa que prova que eu fui vacinado, não só contra a Covid, mas contra outras futuras. Parece que pandemia talvez seja um dos caminhos mais viáveis, saúde pública, um dos caminhos mais viáveis para dar as desculpas que precisa, para ansiar por um líder global, para fazer com que haja conformidade da parte de todo mundo. E talvez esses lockdowns que não fazem sentido nenhum, o vírus tem relógio, ele olha e fala, opa, 10 horas, agora eu vou ficar ativo. Antes ele não estava. Talvez esses lockdowns que não fazem sentido nenhum e tudo, talvez os governantes que estão fazendo isso nem entendam exatamente, mas talvez eles sejam parte do preâmbulo que é para ir amaciando a gente para quando chegar outras coisas toparem. Não sei. Também não é o momento de eu estar falando sobre isso daqui. O ponto que eu sei é que a palavra de Deus é muito clara. Que vem, luta. Que a igreja será objeto e alvo. E que nós vamos ser pedra de tropeço. Pedra de tropeço para muitos. No entanto, ainda lá no versículo 8, são esses os que tropeçam na palavra sendo desobedientes, mas tem uma cláusulazinha curiosa. Quem está com a Bíblia aí na sua frente? Então me fala, qual é a cláusulazinha curiosa no fim da frase? São esses os que tropeçam na palavra sendo desobedientes? O fim para o qual foram chamados. Foram colocados lá para ser desobedientes, para rejeitar a pedra. Foram colocados lá para se rebelar. Mas quanto a vocês, queridos, quanto a cada um de vocês que ouve a palavra do Senhor e ama, e que não vai tropeçar na pedra. E acreditem, até no nosso meio a gente vai ver gente que nessa pedra de tropeço vai topar o dedão e vai sair daqui. Mas para vocês que amam a palavra do Senhor, eu digo segurando as lágrimas dos olhos e digo com o coração aberto de alguém disposto a imitar o grande mestre, dando a vida por aqueles que Deus coloca no nosso encargo. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Como é que é a palavra que o pessoal gosta de usar hoje em dia? Diferenciado, né? Vocês são diferenciados, vocês são raça eleita, sacerdócio santo. Nação santa, chamada para proclamar a glória do Altíssimo. E proclamar em tempos de bonança é fácil. Vocês são os fortes, vocês estão sendo chamados por Deus para proclamar em tempos difíceis. Para ficar em pé nas brechas do muro. Para ver uma crise civilizatória global e ainda assim gritar. Permanece a palavra de Deus. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem uma finalidade. E aqueles de vocês que estão com o texto aberto já devem ter dado uma olhadinha, tem uma finalidade. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso propósito. Estamos aqui ainda porque nós vamos proclamar a maravilhosa luz, as virtudes daquele que nos chamou e nos amou. Porque esse mundo precisa ouvir. Esse mundo precisa ouvir porque há outros eleitos como nós que ainda não sabem que são nação santa, raça eleita e sacerdócio santo. E o mundo precisa ouvir porque aqueles que vão ser condenados precisam ficar sem desculpa. Precisam dizer, estou sendo condenado não porque eu não sabia, mas eu vi e eu rejeitei, porque eu não queria, porque eu não vou ser pedra de ninguém. Porque o bem maior que eu tenho é a minha saúde. Então, em troco dela, qualquer coisa. Vocês são raça eleita, sacerdócio real e nação santa.
príncipes e princesas, junto com o rei, sacerdotes e sacerdotisas do Deus Altíssimo, uma raça diferente, não porque somos melhores que os outros, mas porque Deus nos elegeu para ser objetos de uma graça maravilhosa. E para deixar isso bem claro, vem o versículo 10 aqui. Vós, sim, que antes não erais povo, por natureza nenhum de nós era povo. Nós éramos antagônicos a Deus, rejeitávamos a pedra angular e víamos a lei de Deus como pedra de tropeço. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É isso quem somos. Essa é a melhor e talvez a única vacina que eu posso oferecer para vocês. Pode até ter outras melhoras nela, como a da gripe, que fica vindo, incluindo mais cepa, mais cepa, mais cepa. Mas essencialmente é isso. Povo de Deus, raça eleita, sacerdócio santo. Se despoja da maldade, do dolo, da maledicência, do egoísmo, da inveja. Deseja profundamente o leite espiritual, busca o alimento, esse é um tempo de se fortalecer. Ganha suas forças. Celi, você é uma das irmãs queridas que falou alguma coisa algum tempinho atrás a respeito de eu estar perdendo peso, né? Eu não estou perdendo peso porque estou preocupado com vaidade, nem estou perdendo peso porque estou doente, bem saudável. Eu quero estar fisicamente saudável e forte para os tempos que vêm pela frente. É como alguém que sabe que vem bronca e entende que até fisicamente é bom se preparar porque vem bronca pela frente. Desculpa falar um pouco demais de mim nesse sentido aqui, mas eu acho que torna mais pessoal. Mostra para vocês que eu estou falando das minhas lutas ao falar das de vocês. Nós não éramos povo e fomos alcançados. Não tínhamos misericórdia e estamos recebendo misericórdia. Alguém muito querido me perguntava, falando sobre criação de filhos, o que a gente faz para que os filhos sejam menos legalistas, menos julgadores dos outros, e o que a gente faz para isso? E eu falei, conta de novo a história do juiz, do homem injusto, que o juiz perdoou uma grande dívida e deixou ele livre, e ele botou na cadeia alguém que tinha uma pequena dívida com ele. Nós fomos perdoados por Cristo de tanto. Fomos amados antecipadamente. Nem os nossos pecados de hoje, e nem porventura os pecados que eu venha a cometer por omissão ou comissão no futuro. Missão, peso de condenação, porque eu recebi de Cristo misericórdia, quando eu não era amável. E eu entendo então que ele diz para mim, purifica a alma pela obediência à verdade de Deus, se despoja do dolo, da maldade, da maledicência, da inveja e se fortalece, porque tem um futuro lindo e brilhante à nossa frente. Ah, sim, pastor, com certeza, depois de atravessar o Jordão, há algo luminoso no nosso futuro. Não, queridos, tem algo luminoso no nosso futuro próximo. E que Deus nos dê a possibilidade de estarmos juntos, os três, de estarmos todos aqui, ainda vivos para ver a glória que vai ser quando o testemunho da igreja for de novo o testemunho vermelho em brasa. De quem diz para o mundo, Cristo é a verdade, quando o mundo não aceita mais ouvir, quando o mundo vier nos bater na cara. Ou bater na porta de casa. Que Deus nos abençoe.